Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube. Um momento muito tenso. Nos Estados Unidos, o ICE, embora tenha sido temperado depois desses dois assassinatos, continua oprimindo, perseguindo os imigrantes, inclusive muitos brasileiros. Mais de 2.000 brasileiros já foram presos, a maioria deles mandados de volta para o Brasil, e para eles encerrou essa ilusão de que nos Estados Unidos teria uma vida melhor. Ilusão porque nos Estados Unidos não tem SUS, a vida é muito mais cara, talvez tenha mais oportunidades, mas o Brasil também está no bom caminho agora. Então, isso o ICE. E no Irã, os guardiães da revolução iraniana, que agora foram colocados na lista dos movimentos terroristas, continuam dominando o país que é uma ditadura teocrática islâmica, e onde, de acordo com a Anistia Internacional, houve talvez 20.000 mortes, né? E outros falam em 30.000. E o clima foi de uma selvageria total cometida pelos guardiães da Revolução, que são o braço armado do ditador Khamenei. A única coisa que me deixa atrapalhado nessa história é que os canais de esquerda que eu conheço e que algumas vezes eu ouço, acham que foi normal o governo não, a ditadura teocrática, matar todo esse pessoal. Porque eles dizem, o chefe deles diz, porque tem gurus nessas histórias aqui desses canais de esquerda, né? Então o guru principal, falando sobre islamismo e imperialismo, diz que seria aceitável essa revolução se ela fosse pacífica. A Revolução Francesa foi pacífica. Todas as revoluções que houve no mundo e que mudaram a história foram pacíficas. A Revolução Comunista de 17 foi pacífica. Agora, no Irã, olha aí, o pessoal não tinha armas, né? Houve algumas coisas que eles fizeram, mas a grande maioria era a população na rua. Como nós tivemos população aqui na rua, também no Brasil, contra a ditadura, porque lá é ditadura. Abaixo a ditadura, hein? E daí é pum, pum, pá. Não era bala de festinha, era morte mesmo. E se informa que aqueles que não tinham morrido foram acabados no punhal pelos guardiães da Revolução. Uma coisa horrível. E o que me deixa maluco, eu sou um homem de esquerda. Eu, inclusive, vivi o exílio por isso. De ouvir líderes de esquerda no Brasil que dizem que essa repressão, a revolta popular, foi normal. Não. É o equilíbrio, é contra o imperialismo. Que maravilha. Eu não sei o que está acontecendo, porque de um lado nós temos uma extrema-direita que é absurda, baseada na religião, e do outro lado tem a esquerda, que antigamente era a religião ópio do povo, apoiando um ditador religioso. Então eles dizem que a religião evangélica no Brasil é absurda porque está com o imperialismo americano, e daí vão apoiar os islamitas iranianos. Vocês me podem explicar isso? Tem aí o comentário? Bota aí, explica para mim. Eu não estou entendendo. O que está havendo, hein? Mas hoje nós vamos falar outra coisa.
Esse é um tema que eu quero desenvolver bastante, porque aí, inclusive, há uma ameaça de ataque dos Estados Unidos ao Irã, e que, como é que diz, criticado não, como me vem a palavra, explicado de diversas maneiras. Mas vamos deixar isso para depois, porque hoje eu tenho outro tema, que é o controle das informações pelo Grokipedia contra a Wikipedia. Eu tenho a impressão que vocês já utilizaram algumas vezes nas suas buscas o Wikipedia, né? Que tem um canal que vai dar informações sobre tudo, ciência, política, biografias, história, cultura, literatura. E agora vai ter um concorrente. E esse concorrente foi colocado por alguém que tem muito dinheiro suficiente para fazer o Grokipedia se desenvolver a tal ponto de matar o Wikipedia. Só que o Grokipedia é 1984. Depois ele vai contar o que ele quiser, né? Vai deformar a história, vai deformar tudo, pode modificar tudo. E vocês vão ter, e nós, né, vamos ter informações completamente falsas sobre tudo. De repente até podem dizer que a Terra é plana. Então vamos lá. O Grokipedia, ele vai se basear no uso da inteligência artificial. Agora, o próprio uso da inteligência artificial poderá ser politicamente manipulado, pois o ChatGPT passou a utilizar nos Estados Unidos e logo depois aqui no Brasil como fonte de informação para a enciclopédia Grokipedia, lançada por Elon Musk para concorrer com a Wikipedia. Vocês sentiram? É como se todos os nossos dicionários enciclopédicos, dicionários de cultura, de repente fossem queimados e aparecessem outros que não são de papel e contando outras histórias, mudando tudo. Os heróis passam a ser bandidos, os bandidos passam a ser heróis, falseando as histórias das revoluções, dos movimentos sociais e tudo. O alerta, então vamos lá, mas eu já esquecendo o meu entusiasmo com o tema e esqueço de alguma coisa que é importante para o canal. Se você já me conhece, você, por favor, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like, o que os gringos dizem like, e que a gente diz gostei, deixe aí o seu gostei. Isso é importante para nós que estamos fazendo e, ao mesmo tempo, vocês vendo esse canal. Este canal é um canal independente de esquerda, por que não? De esquerda. Posso falar, não? Você já cortou aí, porque já ouviu esquerda, já foi embora. Mas eu tenho que agora começar a enfrentar certas coisas para poder ir mais no fundo. Então, é importante, porque mesmo se somos poucos, à medida que vocês apoiam, se inscrevendo, aqui não se cobra nada, aqui não se pede Pix, aqui não se pede nada de que significa manutenção. Já expliquei várias vezes, esta é uma atividade voluntária minha, como jornalista, e na qual eu procuro levar a vocês os conhecimentos que eu tenho sobre a realidade internacional. Eu vivo na Suíça, eu tenho acesso a muitas coisas que vocês
talvez aí não tenha, e que pode ajudar a entender. Estou na Europa, onde tem essa guerra da Ucrânia, a Rússia, tudo isso, e vocês sabem que a esquerda brasileira, ela se islamizou, não só brasileira, na França também, mas na França existe ainda uma esquerda que não se islamizou. E no Brasil parece que não, porque a pressão é muito grande. A pressão se faz mesmo nas universidades. Né? Então, se vocês apoiarem esse canal, vocês sempre vão ter pelo menos um canal pequeno, né? Fraco, de um dissidente que não aceita o que se diz, que se conta, as lorotas que se contam nesses canais de esquerda. Então, você vai ter essa informação, mas você precisa apoiar, compartilhar, porque eu também não tenho o apoio do algoritmo, né? Eu não sei se ele sente, falou, isso daí não, e ele não distribui como seria importante. Se ele distribuísse mais, eu teria mais gente. Então, eu conto com vocês compartilhando, daí vocês podem fazer com que isso aqui vá um pouco mais longe. Mas então, vamos voltar ao Wikipedia, concorrente do Wikipedia. O alerta foi dado pelo governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, ao denunciar o TikTok, versão norte-americana, porque já existe uma versão norte-americana, os Estados Unidos negociou isso com a Rússia, conseguiu, de praticar censura em favor de Donald Trump. Ou seja, Newsom recebeu denúncias de utilizadores do TikTok que tinham dificuldades para quê? Para postar vídeos sobre a morte do enfermeiro Alex Pretty pela polícia anti-imigração ICE. Esse caso que vocês acompanharam, já viram que houve bastante repercussão, assassinado pelo ICE. Então, as pessoas que estavam tentando fazer isso, ficar na rede, nas redes sociais, não conseguiam. Como eu também não consigo muito fazer rodar o que eu coloco aqui neste canal. O jornal suíço Letan publicou com destaque uma reportagem sobre acusações de censura e controle do TikTok, numa estranha e perigosa colusão do Silicon Valley com a Casa Branca. Inteligência artificial, high-tech, Casa Branca, controle das informações. Eu não digo da informação, que dá a impressão que é só a imprensa, não é? É tudo. Além disso, o próprio uso da inteligência artificial poderia ser manipulado politicamente, pois o GPT passou a utilizar nos Estados Unidos como fonte de informação a enciclopédia lançada por Elon Musk para concorrer com o Wikipedia. O risco é o controle da informação pela inteligência artificial, segundo a versão dos seguidores de Trump, dispensando mesmo a necessidade de censura. Daí não precisa mais ter censura. A partir do momento que toda informação é falsa, tudo é fake news, não precisa censurar mais nada. Porque você daí já é feito, já começa na juventude ou na escola a aprender tudo errado. Não será ainda o controle total previsto por George Orwell. Vocês leram o livro, né? 1984. Mas um 1984 regional dos Estados Unidos, que depois irá avançando. América Latina, e depois vai pegando a Europa. Outro perigo, o outro lado também não precisa, porque ele também tem a versão deles. Vai perguntar lá no Irã como é que eles contam as coisas, né? O perigo é de uma enciclopédia desse tipo inventar e impor uma outra narrativa histórica, uma visão ideológica, na visão ideológica de Elon Musk. Inicialmente, serão os conservadores e fundamentalistas eleitores de Trump os utilizadores dessa enciclopédia. Mas, rapidamente, suas interpretações
serão difundidas em outros países, como o Brasil, e nos países com movimentos de extrema-direita influentes e em expansão. Já existem mesmo predições de um fim para a neutra Wikipedia, não se podendo excluir a potência financeira, não se esqueçam, a potência financeira e tecnológica do grupo chefiado por Elon Musk. Eles têm muito mais força que a Wikipedia, dispondo desses meios de doutrinação e controle, cujos efeitos se farão sentir nas jovens gerações a longo termo. Trump, Musk e a extrema-direita fundamentalista, isso quer dizer os evangélicos americanos, os evangélicos brasileiros, poderão testá-los na preparação das eleições de novembro nos Estados Unidos, mas antes já terão testado aqui nas eleições de outubro. Se nas eleições brasileiras de 2022 as redes sociais da extrema-direita despejavam fake news, pode-se imaginar o impacto do uso da inteligência artificial na propagação de mentiras e falsificações de notícias com o apoio dos Estados Unidos. E é certo que isso vai acontecer, cujo presidente Trump quer controlar os países sul-americanos. Já pensaram o que vai ser? Esse ano vai ser um ano terrível, porque vamos ter as eleições em outubro, aqui no Brasil, aí no Brasil, estou na Suíça, e as eleições em novembro, que dizem que se o Trump perder, ele vai fazer o que o Bolsonaro não conseguiu. Fraude e tal, e continua, vai em frente com seu ICE, tudo que ele quer em termos de antidemocracia. Gostou? Então, já expliquei que eu dependo de vocês. Deixe o seu gostei, compartilhe, deixe um comentário. E aquela pergunta que eu fiz, como é que a gente faz? Como é que a gente faz com a esquerda brasileira que se islamizou? E se inscreva. Aqui não paga, aqui é grátis, aqui é free. E até a próxima. Grande abraço.